Jeremias capítulo 18. Pastor Jorge Kedman não estava de manhã. A gente observa tudo, a gente grava tudo. Está ali o Natan, Miguel, glória a Deus. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Nós vamos ler os primeiros versículos desse capítulo 18. Vamos ler até o versículo de número 12. E eu quero desafiar você a colocar toda a tua atenção na palavra de Deus. Toda a tua atenção. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Então, foi o Senhor, Yahvé, que disse isso. Levante-se e desça até a casa do oleiro. E lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, como o vaso que o oleiro fazia de barro. Se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do olheiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação, ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos, e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho, e corrijam a sua conduta e as suas ações. Diga: Senhor, me faz entender a tua palavra, e entendendo, eu quero viver a tua palavra. Amém. Tome o seu lugar. Glória a Deus. Final de ano é um tempo de parar e fazer aquela avaliação, aquela contabilidade de como foi esse ano. Então nós estamos agora, todos nós, nesse tempo de um autoexame, uma avaliação. Como foi 2025 para nós? Como foi para você? A gente, quando termina esses 12 meses, a gente para e a gente olha para dentro de nós mesmos, numa introspecção, bem, esse ano foi um ano bom, ou esse ano não foi um ano bom? O resultado foi um resultado positivo, ou o resultado foi um resultado negativo? Como é que foi esse ano? Eu quero pensar contigo esse texto de Jeremias. O que Deus está apontando para nós? O texto diz para nós que há uma convocação divina para o profeta.
E Deus diz para esse homem de Deus, esse profeta: preste muita atenção. Jeremias, Deus o convoca, versículo 2: levante-se e vá e desça até a casa do olheiro. É uma linguagem para aquele tempo. Hoje, falar olheiro, casa do olheiro, para nós não diz tanta coisa como diz para esse texto. Porque é uma prática, é uma atividade para esse tempo. É uma olaria, aonde se fabricam os vasos, né? Os vasos de barro são fabricados aí, fundamentais para esse tempo. Toda a economia, ela se move em cima disso, desses vasos, aonde se colocam os líquidos, os cereais, tudo, aonde se prepara as panelas de barro, tudo. Hoje nós temos a indústria, nós temos a metalurgia, o alumínio, nós temos as injetoras que fabricam, que produzem as peças de polietileno, polipropileno e por aí vai. Nesse tempo, a economia, ela está nesse nível. É uma economia primária, é a olaria do barro. Então, quando Deus fala isso, todo mundo entende o que é uma olaria, o que é a casa do olheiro. É onde são fabricados os utensílios que todo mundo precisa usar. Então Deus diz assim: Jeremias, levante-se e vá à casa do olheiro. Vá lá. E lá você vai ouvir as minhas palavras. Vai até lá. Então Jeremias se levanta e vai até a casa do olheiro, que todo mundo sabe onde é. Onde fica? Não, todo mundo sabe. É ali que se produzem os vasos. O interessante é que Deus manda ele ir até a casa para ouvir, mas não apenas para ouvir. Ele vai ouvir e ele vai ver o que está acontecendo ali. Versículo 3: desci à casa do olheiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Uma roda, e há um couro, como se fosse um pedal de uma máquina, e o olheiro fica girando, batendo aquilo como um pedal de bicicleta, batendo, e aquela roda vai girando. Tem um desenho aí? E a roda vai girando. Isso não tem energia elétrica, isso não tem uma mecânica ainda instalada, é uma base, um eixo e um movimento com os seus pés. Então ele, com os pés, ele vai fazendo essa roda girar. Enquanto a roda gira, ele toma aquele bolo de barro úmido que ele já trabalhou, já amassou, e ele começa então girando e vai dando forma àquele vaso. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava trabalhando sob a roda. Quando o profeta chega, o profeta não interrompe o trabalho. O profeta para como espectador, e lá está o olheiro. Focado, atento, cuidando do desenho, do formato, do estilo daquele barro, daquele vaso. O mais comprido, o mais largo, ele está tocando. Ali ele vai determinar a espessura, todos os detalhes. Lá está ele trabalhando. Versículo 4. De repente, como vaso do olheiro, como vaso que o olheiro fazia de barro, de repente, se estragou. Então, talvez uma pedra no barro, alguma coisa, e o vaso perdeu a sua forma. O vaso, talvez um pouco mais úmido, a parede se rompeu e se estragou. E quando
quando se estragou, esse vaso que ele está fazendo, e olha, o profeta está olhando, o profeta é o espectador. Quando o vaso se estragou, o profeta, olhando, diz o texto que o olheiro, ele não se abalou. O olheiro não se estressou. O olheiro não disse, que droga. O olheiro não parou de girar. O olheiro, diz o texto que, colore isso aí, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O olheiro, quando estragou, está aqui Jeremias olhando para ele. Ele não disse, chega, acabou por hoje. Não. Ele juntou aquilo tudo novamente, fez novamente um bolo diferente, maior, bateu e continuou. E para a surpresa do profeta, aquele vaso que tinha uma forma, ele agora ganhou uma forma ainda mais bonita que a primeira. Uau! Jeremias está encantado com aquilo. Ficou mais bonito. O texto diz, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Versículo 5. Então a palavra do Senhor veio. Então Deus parou aquele ambiente de trabalho e traz uma palavra. E qual é a palavra que Deus traz? Versículo 6. Eu quero que a igreja leia comigo a palavra que Deus trouxe. Vamos, 3, 2, 1. Veja, Deus começou falando com o profeta Jeremias. Profeta Jeremias, levante-se e vá à casa do olheiro. Ele levantou e foi. Ele está lá, vendo o olheiro trabalhar. Aí Deus agora não está falando mais para o profeta Jeremias. Deus está falando para a casa de Israel. Agora ele está falando para todo mundo. E Deus vai dizer, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse olheiro? Diz o Senhor. Agora colore isso aqui, por favor. Eis que como barro na mão do olheiro, assim são vocês na minha mão, casa de Israel. Opa! Você entendeu o que acabou de acontecer aqui? A figura de linguagem, a parábola, ela começa com Deus chamando o profeta para ir na casa do olheiro. O profeta vai. O profeta, chegando lá, ele vê o olheiro girando a roda e trabalhando o vaso. E o profeta está só olhando aquela cena, calado, em silêncio. Deus também está em silêncio. Deus quer que o profeta veja aquilo e entenda o que está acontecendo. De repente, aquele vaso que ganhava uma forma, uma estética, ele quebrou, ele estragou. O profeta olha e diz, e agora? Ele vai desligar a roda? Não. Ele vai jogar aquele vaso quebrado fora? Não. Não vai desligar, não vai jogar fora. E o profeta está em silêncio, talvez prendendo até a respiração. E o olheiro pega aquele vaso que se quebrou, aquele caco, junta na mão, joga um pouco mais de água, e a roda está girando. Joga e começa a fazer outro vaso. Então Deus fala, Jeremias, eu tenho uma notícia para te dar. Assim como esse olheiro fez e está fazendo, eu vou fazer a mesma coisa. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Que nós, eu e você,
somos o barro nas mãos de Deus. Diga assim: eu sou barro nas mãos de Deus. A gente tem hoje que resolver alguns problemas, alguns detalhes nossos. A gente precisa resolver. A gente precisa hoje fazer algumas correções de voo. Se eu perguntasse hoje aqui, quem quer ser um vaso nas mãos de Deus? Todo mundo vai dizer: eu quero. Eu quero ser um vaso nas mãos de Deus. Todo mundo quer. Aí eu perguntaria: você quer ser um vaso de quê? Eu quero ser um vaso de alabastro, de honra, de ouro. Eu quero ser um vaso especial, de porcelana. Eu quero ser um vaso muito excelente. Quando a gente pensa em vaso, a gente imediatamente pensa no resultado final do vaso. A gente pensa num vaso. Eu penso que eu quero ser um vaso e eu faço um mergulho e me projeto lá na frente. Eu penso logo no resultado final do vaso. Eu quero ser um vaso e eu quero estar em destaque naquela alta prateleira. Eu já estou me vendo lá. Mas o capítulo 18 de Jeremias, ele tem uma revelação para mim e para você hoje. O mais importante não é o final do vaso, é o processo de construção do vaso. Eu falei hoje, eu fiz uma introdução dizendo que final do ano, muitos estão felizes porque deu certo. E um grupo não está feliz porque deu errado. O que determina chegar no final do ano dizendo assim, graças a Deus, deu tudo certo? Ou deu errado? O que determina? Sorte? Azar? O que determina isso? O que determina o resultado final? Pastor, é um mistério. Não é mistério. Não, isso aí não. O que determina o resultado? Não é o final. É o processo do meio. É o processo do meio. Lucas, coloca na tela, Lucas 17, vai contar para nós algo interessante. 34 a 36, coloca na tela. Jesus disse aos seus discípulos, 34, digo a vocês que naquela noite, olha esse detalhe, 2 pessoas estarão numa cama. Quantas pessoas na cama? Coloque em cor diferente. Uma será levada e a outra será deixada. 2 pessoas na cama foram deitar juntas, unidas. 2 pessoas. Ele está falando do rapto da igreja. E o texto diz que foram 2 para a cama, mas uma foi tomada pelo Senhor, a outra foi deixada. Ué, como assim? Versículo 35. 2 mulheres estarão juntas, moendo trigo. 2, na moeda de trigo, moendo trigo. 2. Mais uma vez, uma será tomada numa cor, a outra será deixada. Ué, por quê? As 2 estão trabalhando. Os 2 estão na cama. E ele continua. 36. 2 estarão no campo, e um tomado, e o outro será o quê? Deixado. Ué, por quê? Injustiça? Os 2 foram para a cama, mas um foi tomado pelo Senhor, foi arrebatado, foi para o céu, e o outro não.
critério é esse? Não é o momento da cama. É o processo até chegar na cama. Não é o momento do moinho, é o processo até chegar ao moinho. Não é o momento do campo, é o processo até ter chegado no campo. Essa passagem de Jeremias, ela é um pouco assustadora. Porque nesta noite, eu quero dizer primeiro para mim, que esse texto é um texto profético. Vamos voltar novamente ao capítulo 18, para ver uma coisa nesse capítulo, 18:1. Observe isso. Palavra do Senhor, que veio a Jeremias da parte do Senhor. Palavra de Deus. Versículo, levante-se e desça até a casa do olheiro. Deus tem um lugar específico e determinado para o critério da avaliação. Deus tem um lugar específico. E o nome do lugar chama-se Casa do Olheiro. Jeremias, vá na casa do olheiro. É lá. Não, é casa do olheiro. Há um ponto, há um lugar. E esse lugar é o lugar da minha escolha, da escolha de Deus. Por que hoje a gente está sendo dono dos nossos narizes? Não, Deus tem um lugar determinado, casa do olheiro. E eu quero desafiar você hoje a dizer: Deus, não deixe eu me perder desse endereço, não. Porque Deus está dizendo aqui que Ele é o olheiro. Ele é o olheiro. E Ele é o dono da olaria. E Ele está rodando essa roda. E Ele está trabalhando com esse barro. Diga comigo assim: Ele é o olheiro. Eu sou o barro. Ele é o olheiro, eu sou o barro. Então, nesta noite, para que você dê certo na vida, na carreira militar, na carreira profissional, para que você dê certo na vida, nunca perca a direção da casa do olheiro. Fica nela. Mas não basta ficar na casa do olheiro. Não pode ter vida própria. Você tem que aceitar o processo nas mãos do olheiro, na casa do olheiro. Você já notou que hoje a gente está muito pavio curto? A gente hoje está decidindo muito. A gente está tomando decisões o tempo todo. Não está bom não, não está bom não, eu vou jogar tudo para o alto. Se o barro tivesse vida própria, Deus diria dizendo para ele: tu não sai daí não. Suporta o processo. A gente não quer suportar o processo. A gente não quer aceitar que, de repente, quando parecia que estava quase terminando, estragou. E ele vai amassar de novo. O processo, ele tem dor. O processo tem humilhação. O processo tem lágrimas. O processo tem ser espizinhado. O processo tem. Você já pensou? Se Ana, casado com seu maridinho,
que está dando atenção para Penina. Se Ana tivesse chutado tudo para o alto, eu vou embora. Fica você com essa sirigaita aí. Eu vou embora. Ana seria mãe de Samuel? Não. Aguenta o processo. Porque só Deus sabe como vai ser esse vaso excelente lá na frente. Aguenta o processo. Vai ter humilhação, vai ter renúncia, vai ter dor, mas aguenta o processo. Vai ter naufrágios, vai ter cadeia, mas aguenta o processo. Então esse texto aqui é um alerta para mim e para você hoje. Pastor, 2025 foi horrível, tudo deu errado. A gente bota a culpa no diabo, bota a culpa na política, a gente bota a culpa em tudo. E nós não somos capazes de botar a culpa que nós falhamos no processo. A gente precisa dizer: Deus, eu falhei no processo. O que aconteceria com José se tivesse ido para a cama com a mulher de Potifar? O que aconteceria? Ele seria o amante dela. Ela ia continuar casada com Potifar e ele seria o amante, o garoto de programa. Ele ia continuar morando naquela casa. Ele ia ficar ali, seria o amante de luxo. O marido, chefe da guarda de Faraó. E ele, o amante dela. Onde ele iria terminar? Na lama. Ele não sabe que, negando deitar com aquela mulher, vai ser preso, condenado. Diga, mas isso é o processo. O que Deus tem para José é ser o grande mentor do Egito. Mas para chegar lá, diga, tem processo. Sabe onde está o nosso problema? Pastor, não. Eu tenho direito de ser feliz. Já ouviu essa expressão? Pastor, eu tenho direito de ser feliz. Nunca mais diga isso. Diga assim, eu devo passar pelo processo. O vaso que se quebrou, sabia que o oleiro ia fazer dele um outro vaso? Sabia disso? Não. O que Deus tem a teu respeito é algo que você nunca imaginou. O que Deus pensa a teu respeito, você nunca imaginou. Jogue fora as tuas ideias. Deixa Deus fazer. Processo, às vezes, nos joga para baixo, nos apequena, nos diminui. Pense você, tu conhece, Davi chega, Davi já sabe que vai ser rei. E o pai diz, Davi, vai levar lanche para os teus irmãos. Leva lanche. Eu sou entregador de lanchinho, eu sou delivery, eu sou do iFood. Vai levar lanche para os teus irmãos. Ele pega aquele lanchinho. Ele sabe que os irmãos não gostam dele, que tem pinima com ele, mas ele vai. Sabe onde está, irmãos? O nosso calcanhar de Aquiles é não aceitar o processo. Não aceitar. A gente não aceita. Não, pastor. Não. E como é que eu fico? Fica no processo. Pastor, até quando? Não sei, até Deus verá tudo. Agora uma coisa eu sei. O que Deus tem para você, Ele vai cumprir. Amém. Diga, o que Deus tem, Ele vai cumprir. O que Deus tem para você, Ele vai cumprir. Eu fico pensando quantos anos Ana foi espizinhada por Penina. Quantos anos?
Diz o texto que Ana só chorava. Quantos anos. Talvez o diabo falou assim, vai embora, tu é nova, recomeça a vida. O Espírito fala, aguenta que vem bênção. Aguenta que, Samuel já está desenhado por mim. Tu vai ser mãe de Samuel. Você vai ser mãe de Samuel. Então aguenta. Deus mandou dizer isso para mim e para você hoje. Suporta o processo. Você vai dizer, pastor, está doendo muito, pastor. Pastor, está pesado, está duro. Mas aguenta um pouco. Diga, Deus, me dá graça, me dá força para resistir isso aí. Não deixa, Deus, que eu aguenta. Sabe, irmãos, nenhum de nós sabe, nenhum de nós tem a revelação do que vamos ser lá na frente. Mas Deus já sabe. Eu vou repetir, Deus sabe onde você vai chegar. Diga, eu creio nisso. Diga assim, o meu Deus sabe aonde eu vou chegar. Deus sabe. Deus sabe aonde eu vou chegar. Deus sabe aonde eu vou. Deus sabe. Mas nesse meio, nós vamos ser lapidados. Vamos ser testados. Vamos ser lapidados. Vamos ser moídos. Vamos ser moídos. Mas Deus sabe. Eu quero fazer um pedido para mim e para você hoje. 2026. Nunca se afaste da casa do olheiro. Nunca se afaste. O melhor lugar é na casa do olheiro. Não sai não. Agora, o interessante é que a casa do olheiro é uma escolha de Deus. Deus, para que isso? Eu vou lá no mercadinho que já vende o vaso pronto. Não, é na casa do olheiro. É na casa do olheiro. Irmãos, estar na casa do olheiro é esperar no Senhor. Estar na casa do olheiro é não queimar etapas. Estar na casa do olheiro é dizer, Deus, tu prometeu e vai cumprir. E ponto final. Deus prometeu e vai cumprir. E eu vou esperar na casa do olheiro. Porque quando eu tento dar o meu jeito, vai ser pior. Vai dar ruim lá na frente. Então Deus disse, vai lá e Ele está trabalhando na roda. É o processo. Deus trouxe você hoje aqui, último domingo. E eu gostaria que você hoje tivesse um momento, você e Deus. Deus, eu tomo a decisão de acreditar que eu vou atravessar o processo. Porque 2026 vai ser o ano do meu testemunho maior. Diga comigo assim, processos têm injustiça, humilhação, tem perdas, tem dores, tem renúncia, tem pedradas. Tem esquecimentos, tem abandonos, tem ingratidão. Mas é o processo. A gente não entende por que a gente passa isso. Mas Deus está dizendo assim, eu não posso te revelar agora. Eu não posso te contar agora. Mas isso faz parte do processo. Faz parte do processo. Isso faz parte do processo. Porque quando você chegar lá, você vai dizer, uau, valeu a pena passar pelo processo. O apóstolo Paulo, final do seu ministério, lá na segunda carta de Timóteo, há uma passagem que é sublime. Coloca na tela, Bruno. 2 Timóteo capítulo 4,
de 2 Timóteo, versículos 6 a 10 e depois o 14. Olha que coisa impressionante. Como é que o processo vai, se não for cumprido, o resultado vai ser diferente? Olha isso aqui. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida chegou. É Paulo falando, eu sou um vaso e cheguei no final do ministério. Agora olha só, versículo 7. Combati o bom combate. Combati. Já combati. O tempo verbal já está no passado. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Ou seja, eu já terminei a carreira. Eu combati, eu completei, ele já está no final. Eu guardei a fé. Eu combati, completei e guardei a fé. Agora, desde agora, me está guardada a coroa da justiça. Então, eu agora estou no local, eu estou no pódio. Eu estou no pódio. Eu estou no pódio. Eu corri, completei, guardei. Eu estou no pódio. A coroa da justiça está sendo me entregue. Ele está no pódio. Paulo andava com 2 outros crentes. E os 2 outros crentes que começaram com ele não pode falar a mesma coisa. Versículo 10, coloca o 10 agora. Demas, tendo amado o presente século, me o quê? Abandonou. Então, peraí. Então, Demas estava andando com quem? Com Paulo. Demas estava com Paulo. Demas era companheiro de Paulo. E o texto diz, coloque isso aqui por favor, Demas me abandonou. Demas não suportou o processo. Estava ao lado de Paulo, caminhando com Paulo, na companhia de Paulo. Demas sucumbiu no processo. Ele abandonou Paulo. Demas podia falar a mesma coisa que Paulo falou, a mesma, mas foi vencido pela mentira do meio do processo. Abandonou amando o presente século. Você lembra do moço do profeta? Que o profeta honrou para falar com Naamã? Diz para ele mergulhar 7 vezes. Que honra! O general Naamã não veio procurar o moço. Naamã veio procurar o profeta. E o profeta deu a honra para ele falar com o general. O profeta, eu te honro. Vai você falar com ele. E lá foi Geazi falar com o general, campeão, cheio de medalhas. O profeta mandou, Deus falou para mergulhar 7 vezes. O profeta deu a honra para ele. E quando o general volta curado, agradecido e quer entregar dádivas, presentes, sabe, o moço do profeta sucumbiu naquele momento. Que nenhuma riqueza, que nenhuma proposta te faça ficar derrotado no processo. Nenhuma. O profeta disse, varão, onde você foi? Eu não fui a lugar nenhum. O meu coração não foi contigo, cara. O meu espírito, onde você, o que tu fez? Você sabe como termina essa história? A lepra que saiu de Naamã pegou aquele moço. Sabe, se eu tropeço no processo, eu não tenho coroa, eu tenho juízo. Eu quero nesta noite desafiar você a entrar no teu quarto e dizer, Deus, me esconde, para que eu não seja reprovado no processo. Me esconde, Deus. Me esconde, Deus. Sabe,
O importante não é como se começa, o importante é como termina. Deus me esconde, me dá, Deus, uma resiliência e uma capacidade de suportar o processo. Porque o teu plano vai se cumprir na minha vida. O teu plano vai se cumprir na minha vida. Deus me fez vaso, e eu quero ser um vaso de honra para a glória de Deus. Eu não sei onde Deus vai me colocar nesse vaso. Você não sabe. Mas uma coisa nós sabemos: Deus tem um lugar de honra para cada um de nós. Deus tem um lugar especial. E sabe, nesse meio, a guerra, as lutas, as batalhas vão vir forte, irmão. Irmãos, escuta o que eu vou te dizer, que é profético. Quanto mais excelente é o que Deus tem para você, maior vai ser a tua prova. Quanto mais excelente Deus desenhou você, mais você vai ser testado. Mais você vai ser testado. E eu quero pedir a você que você não seja reprovado nesta área. Ele está dizendo: eu sou o olheiro, e vocês são o barro nas minhas mãos. Permaneça na casa, na roda, vá dando glória. Pode até gemer, mas vai dando glória. Diz assim: Senhor, está doendo, mas eu fico. Está doendo, mas eu fico. Mas eu fico. Está doendo, mas eu aguento, eu aguento. Sabe, Paulo chega em Malta, depois da tempestade do Euroquilão, e vai pegar graveto e uma víbora, pendura na mão dele, a presa. Tchá, uma víbora letal. Ele olha para aquela víbora e sacode ela no fogo. Ele aguenta. Ele não briga, não fica de mal com Deus. Talvez o livro mais lindo de prova é o livro de Jó. O diabo veio quebrando tudo, tirando tudo. Mas ele diz: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você não queria ouvir isso hoje, mas aguenta o processo. Aguenta o processo. Aguenta o processo. Aguenta. Pastor, o senhor não faz ideia. Aguenta o processo. Aguenta. Abigail casou com um maluco endemoniado na barra. Ela podia ter chutado tudo para o alto? Podia, mas ela aguentou. Abigail não imagina na vida dela que daqui a pouco, lá na frente, ela vai ser esposa do rei Davi. Aguenta o processo. Aguenta o processo. Deus trouxe você hoje aqui para dizer: o que Deus tem para você, só você vai impedir dele cumprir. Deus te projetou para ser um vaso de honra, um vaso de muita excelência. O preço é ser esticado. Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Suporta isso. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo trabalhados na mão de Deus. Então, por isso Paulo dizia sempre assim: regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo o quê? Uma prisão, mas regozija porque tu vai ser grande. Porque o que Deus vai fazer na tua vida vai ser muito, muito alto. Então, aguenta esse processo. Eu quero fazer um voto contigo. Que você, pastor, eu pisei na bola em 2025.
Eu fui uma curva senoidal. Aqui, aqui, aqui. Cada hora eu estava numa posição. Mas 2026, eu vou me tornar casca grossa. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Vai ter momentos que você só vai ranger os dentes. Mas aguenta. Eu estou falando para mim. Aguenta. Aguenta. Vai gemendo e dando glória a Deus. Aguenta. 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 Aguenta, porque você está nas mãos de Deus. O barro nunca saiu das mãos do olheiro. O barro não foi jogado fora. O barro não foi descartado. Eu vou jogar esse aqui fora, eu vou pegar outro. Não, foi com o mesmo barro. Foi com o mesmo barro. Aí Deus disse: eu sou o Deus que tem você nas minhas mãos. Você está aqui me olhando, dizendo: pastor, e agora? Eu pulei fora. Eu não sou Deus, não vou te julgar. Mas eu queria que você agora dissesse: eu estou aberto para que tu sopre, de alguma maneira, a tua intervenção e bote ordem do jeito que tu quiser botar. Eu estou na tua mão. Eu estou na tua mão. Eu vou aguentar isso. Jacó, no Val do Jaboque, Deus o feriu. Quebrou um tendão dele. Você consegue imaginar a dor daquele ato? A dimensão daquela dor que ele sentiu foi tão forte. Ele saiu dali mancando, puxando da perna. Mas Deus disse: você como príncipe, você lutou. Você passou no processo. Você passou no processo. Sabe, irmãos, a vida não é um mar de rosas. Não é um mar de rosas. A vida tem espinhos. Tem lugares difíceis e apertados. A porta é estreita, o caminho é apertado. Deus trouxe você hoje aqui para especificamente falar contigo. Passe no processo. Você está na mão de Deus. Diga: Deus, eu estou na tua mão. Eu estou na tua mão. Às vezes Deus quer nos quebrar todo, irmãos, para recomeçar. Deus quer nos tratar, mas para recomeçar. Nós não somos um vaso artificial. Nós não viemos de uma forma de linha de produção. Nós somos um vaso único nas mãos do olheiro. Coloca isso no teu coração. Diga para você: o que Deus está fazendo comigo, eu não entendo, mas eu sei que vai ser glorioso lá na frente. Vai ser muito especial lá na frente. É tão lindo isso quando Deus vai dizer: olha, Jeremias, você está entendendo isso? Eu trabalho do meu jeito. A gente quer uma coisa, a gente quer ir para lá, eu trabalho do meu jeito. É do meu jeito. E se eu e você entender isso, o testemunho vai ser muito grande. Noemi perdeu o esposo. Noemi perdeu os 2 filhos, Malom e Quilion. Era o processo de Deus. Noemi tem 2 noras, moabitas, Orfa e Ruth. Era o processo de Deus. A gente não entende isso. E nem pode criticar. Mas como assim? Um judeu casa com moabita? Irmãos, vamos calar nossa boca. Deus trabalha do jeito dele. Deus trabalha do jeito dele. É Deus. É Deus. Noemi decide voltar de Moabe. E Ruth decide ir com ela. O que Ruth vai ganhar? Nada. Ruth é moabita. Ruth está condenada a virar uma viúva solteirona em Israel. Isso na avaliação humana. Mas Deus está trabalhando. Escuta o que eu vou te dizer. A caligrafia de Deus ninguém entende.
mas Deus está escrevendo. Deus está escrevendo o que a gente não entende. Então, por isso, cale a tua boca. Cale a tua boca. Quando Ruth chega em Belém, Israel, talvez alguém disse: ih, coitada, moabita, aqui em Israel, coitada, coitada, vai ficar uma viúva velhinha largada. Deus não contou para ninguém, mas quando ela chegou, Deus está dizendo: você vai entrar na minha árvore genealógica, você vai entrar na minha árvore, você vai estar na linhagem do meu filho. Irmãos, Deus está trabalhando. Aguenta esse processo. Eu não sei, especificamente para alguém. Aguenta este processo. Pastor, aguenta este processo. Porque você é um barro nas mãos de Deus. Tu não está na mão do diabo, tu está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Pastor, e na mão de Deus o barro é assim, na mão de Deus. Na mão de Deus ele tem que ser amassado novamente. Na mão de Deus ele tem que ser prensado novamente. Nas mãos de Deus. Você está aqui hoje. Assim diz o Senhor. Deus tem algo especial para você. Ah, se eu pudesse hoje fazer você entender isso. A dimensão do que Deus tem para você. A dimensão. José é jogado num buraco pelos próprios irmãos, lembra disso? Mata, tira a vida dele. José, como é assim? Meus irmãos querem me matar. Não, é o processo. É o processo. É o processo. Moisés, 40 anos vivendo no esplendor do Egito, sai, mata um egípcio e tem que fugir. 40 anos peregrinando. É o processo. É o processo. O nosso problema, a gente quer chegar aqui sem passar pelo processo. Não vai dar certo. O que Deus tem para você é perene. O que Deus tem para você é muito longevo, é muito longo, é muito especial. E só vai dar certo se passar no processo. E o processo é nas mãos de Deus. Glória a Deus por isso. Diga, o processo é feito pelas mãos de Deus. Então, descansa, dorme, sossega, aquietai-vos, porque o processo é nas mãos de Deus. Aquieta. Pastor, eu não quero. Aquieta. A gente não faz ideia, irmãos, o que vai acontecer lá na frente. A gente não faz ideia. Então, não murmure, não reclame. Não reclame. É tão lindo quando a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz que Jó, ele teve tudo em dobro no final. Tudo em dobro. Ele sabia disso? Ele sabia disso quando o diabo veio acabando com tudo que ele tinha? Ele sabia disso? Não. Ele negou Deus? Não. Não, ele não sabia disso. Ele não fazia a menor ideia disso. Mas Deus colocou ele ali para dizer: Jaime, olha para ele. Olha para ele. Olha para ele. Olha para Maria. Olha para Ana. Olha para Davi. Olha para José. Olha para Paulo. Paulo está dizendo que Demas andava comigo, me abandonou. Ele deixou fora. Ele saiu da minha companhia e ele se perdeu. Se você entender essa palavra hoje, 2026 vai ser um ano diferente para você.
Regozijai-vos sempre. Pastor, e o que eu faço em 26? Eu vou atravessar o processo. Paulo vai dizer, eu aprendi a ter e aprendi a não ter. Eu aprendi a ficar bem e aprendi a ficar na prova. Mas eu vou chegar no pódio. Paulo chegou no pódio. Agora só me resta a coroa da justiça. A minha pergunta hoje é: quem quer chegar no pódio de Deus? Você quer chegar no pódio de Deus? Você quer chegar lá? Você quer chegar lá? Poder dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá. A pior coisa que tem é você encontrar alguém que está desviado, longe do caminho do Senhor, e você conversa com ele. Não, pastor, não, eu já fui isso, já fui aquilo outro, já fui aquilo outro. Eu já fui. Aqui pela rua passa um morador de rua. Esses que andam com um saquinho nas costas. Tu acredita que um dia ele estava na lata de lixo pegando comida, o lixo do hospital e comendo. Foi tão forte para mim aquilo, que eu parei o carro e fui até ele. Falei, amigo, isso é comida, está podre. Não, mas dá para comer. Falei, olhei para ele, é um cara forte, hoje está até mais magro. Bem, uma compreensão física bacana. Eu falei, tu quer ganhar um dinheiro? Ele, como assim? Aqui no terreno tinha uma pilha de entulho. Eu falei, joga esse um pouco aqui na caçamba, vou te dar um prato de comida parrudo e te dou 100 prata. Ele, então tá. Quer comer antes ou depois? Não, já comi agora, depois eu como. Pegou a pá, jogou lá. Relaxadamente, jogou um pouco de terra lá e parou. Eu fui conversar com ele. Ele falou assim, eu já fui presbítero, fiz teologia, e agora eu estou aqui na rua. Eu falei, você quer mudar? Você quer uma internação? Não quero. Semana passada ele passou, olhou por mim, olhei para ele, olhou para mim, olhei para ele, está bem mais magro. Aceno para ver se volta a conversar, mas ele, não quer conversa. Sabe, eu não sei o que aconteceu lá atrás, não me falou, mas com toda certeza absoluta, em algum momento, ele foi testado, e ele foi reprovado no teste. Eu não sei se ele imaginava que ser reprovado deixaria ele um morador de rua hoje. Eu não quero amedrontar ninguém, mas muito cuidado, porque o que Deus desenhou para você, Deus investiu. Não seja reprovado no processo. Você não sabe o que isso pode acontecer. Paulo diz, Demas me abandonou, volta lá o texto, amando o presente século. Eu quero pensar contigo para a gente orar. Sobrinha, bota em outra cor, amando o presente século. Eu vou fazer uma pergunta para mim e para você. Coloque em outra cor isso. Alguém aqui tem a noção do que significa isso? Amar o presente século. Alguém consegue imaginar a dimensão terrível, abominável, execrável do que é amar o presente século? Eu peço que você não faça nunca um sonho disso aí, não. Amar o presente século é se transformar de maneira tão abjeta que eu acho que até surpreende o próprio diabo. O próprio diabo. Amar o presente século
é se entregar a Ele, é viver o padrão dEle. O padrão dEle. É alguém que se mutila, que se transforma, que se bestializa. É alguém que fica, que não tem nem como se descrever. Amar, incorporar, viver, assumir o presente século. O diabo disse para Jesus na tentação: se tu prostrado me adorar, eu te entrego todos os reinos e as glórias desse mundo. Pense as piores baixarias, amar o presente século. Pense as mais incomentáveis, amar o presente século. Amar. Há cerca de 2 meses atrás, estava pregando em São Paulo, num bairro chamado Tatuapé. É um bairro nobre, classe alta de São Paulo. Saí da igreja, fomos comer e voltei, me trouxeram para o hotel já tarde, quase meia-noite. Próximo do hotel, há uma boate do arco-íris. Havia uma fila de rapazes para entrar naquela boate. E tinha tantos carros que o trânsito ficou quase muito lento. Eu olhei para aquela fila. A minha alma se desmontou. Rapazes completamente mudados. Você entende? Completamente mudados. Eu olhando para aqueles rapazes de feição bonita, e pensei, como um pai e uma mãe desses aí reagiriam olhando para os filhos? Não dava para. Era duro de olhar. Pareciam felizes mariposas. Falei, meu Deus, a que ponto que o século agora, o texto diz, coloca Demas na cor azul. O texto diz que Demas, companheiro de Paulo, amou o presente século e trocou Paulo, o homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Tente imaginar o nível de palavras que saíam de Paulo. O nível de comentários. Paulo, um homem que subiu diante de Deus. Demas é companheiro. Quantos queriam estar no lugar de Demas? Meu Deus, um dia andando com Paulo é quase que uma imersão teológica. E Demas trocou tudo isso pelo presente século. O século das alucinações, das drogas, das orgias. O século dos prazeres. Daqui a pouco vem o carnaval. Dia 31, todos os rituais que vão acontecer. Amando o presente século. Ouça as músicas que cantam. Ouça as letras que cantam. Ouçam as sensualidades que praticam. Amando o presente século. Sabe, Demas não começou assim. Demas terminou assim. Demas foi reprovado no processo. Eu não quero assustar você. Eu estou falando para mim. A Bíblia diz que
Aquele que foi visitado pelo Senhor e foi liberto pelo Senhor, se ele descuidar, a Bíblia diz que voltam outros demônios, 7, e o último estado é pior do que o primeiro. A tônica dessa noite é: eu sou barro nas mãos de Deus e vou atravessar o processo de Deus. Você está aqui hoje, diga comigo assim: eu sou barro nas mãos de Deus e com a ajuda de Deus vou suportar o processo. Vou suportar o processo. Vou suportar o processo. Eu vou suportar, porque eu tenho uma certeza: vou ser um vaso melhor. Vou ser um vaso melhor. Eu não sei, mas Deus tem algo maior para mim. Deus tem. Deus tem algo maior para você. Então, aguenta o processo. Vá dando glória, vá gemendo, vá dando aleluia. E quando não der mais nada para falar, só geme. Só geme. Deus vai cumprir os planos dele. Se está aqui, pode dizer um amém. Diga assim: nunca vou me afastar da casa do olheiro. Diga: nunca quero sair das mãos de Deus. Nunca. 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 Aonde que você está? Nas mãos de Deus. Aonde você está? Nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. A mulher de Jó diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Lembra? Amaldiçoa teu Deus e morre. Tu era rico, tu está pobre, tu perdeu tudo. Tu tinha saúde, tu está leproso, canceroso. Amaldiçoa teu Deus e morre. Ela disse: não. Ele disse: não. Eu não sei até quando, eu não sei por quanto tempo, mas aguenta o processo. A tua vitória vai chegar. Eu vou dizer: o teu Samuel está chegando. Pastor, e Penina? O teu Samuel está chegando. O teu Samuel está chegando. O teu Samuel está chegando. O teu Samuel pode ser um filho, mas pode ser uma graduação, pode ser uma mudança. O teu Samuel está chegando. Eu não sei. O teu Samuel está chegando. Está chegando. Aguenta o processo. Fica atento, fica atento, fica atento. Porque ele diz assim: vocês são barro nas minhas mãos. Irmãos, o que não aconteceu em 25 não quer dizer que não vai acontecer em 26. Não quer dizer. O que não aconteceu é porque em algum momento, de repente, eu tropecei no processo. Mas eu decido hoje: 26, eu vou passar no teste. 26 eu vou suportar. Deus me dá uma resiliência espiritual. Uma resiliência espiritual. Está doendo muito, mas eu vou atravessar. Amém. Curve tua cabeça, por favor. Eu quero fazer uma pergunta para você. Só pensa nela. Você tem consciência que falhou em algum momento nesse ano? Tem consciência? Você tem consciência que quando estava quase chegando, você, forçado pela circunstância, fez o que não devia fazer? Você tem consciência disso? Você acredita que os planos de Deus a teu respeito são planos inimagináveis? Você tem consciência disso? Você tem consciência disso? Será que se a gente entrevistasse Demas hoje,
Demas, o que aconteceu, Demas? Você deixou a melhor companhia. O que aconteceu? Demas, valeu a pena? Demas ia dizer, não, não valeu a pena. Eu troquei a melhor companhia pelo mundo que jaz no maligno. Aguenta o processo. Aguenta o processo. Pastor, o senhor acha que é fácil? É muito difícil. Eu poderia sentar contigo e falar até amanhã, até amanhecer o dia. É muito difícil. É muito difícil. Mas sabe, é possível. É possível. É possível. É possível. Aguenta um pouco mais. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Deus mandou falar contigo. Aguenta um pouco mais. Aguenta. Pastor, aguenta um pouco mais. Aguenta. Sansão poderia ser o maior juiz de Israel. Mas Sansão foi reprovado no processo. Aguenta. Aguenta um pouco mais. Os filhos de Samuel foram reprovados. Davi, segundo o coração de Deus, Deus disse: você não vai fazer a minha casa. Tuas mãos estão sujas de sangue. Ah, Davi, se tivesse vencido o processo. Eu estou falando para mim hoje. Irmãos, estou dizendo para mim, estou pregando para mim. 73 anos, Jaime, tu não pisa na bola, cara. Conhece aquela expressão, nadou e morreu na praia? Se tu nadou em alto mar, você está proibido de morrer na praia. O pior tu já atravessou. Aguenta o processo. Deus está girando essa roda. Pastor, até quando? Até ele voltar, essa roda vai girar. A gente vai ser esticado o tempo todo, testado o tempo todo, mas nós decidimos que vamos passar no teste. Amém.